Fala pessoal, tudo bem? Léo Lopes aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Interferência de Passe. O vídeo de hoje era para aquela pessoa que está começando agora na NFL ou para quem tem curiosidade e quer conhecer um pouco mais sobre o futebol americano. Mas antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Curtir e compartilhar o vídeo para ajudar ele a chegar a mais pessoas e ajudar, obviamente, o Interferência de Passe a crescer. Dito isso, bora falar de NFL? Se você está começando agora a acompanhar a NFL ou se você tem curiosidade e quer conhecer esse esporte, esse vídeo é perfeito para você. Pois está começando o ABC da NFL, o nosso curso de introdução. E nesse curso nós vamos trazer o básico do básico para você entender e começar a acompanhar a NFL, tá? Preparei um conteúdo bem leve, bem prático, bem tranquilo para ajudar você nesse início. Então, sem perder muito tempo, vamos para a primeira aula, que é sobre o jogo, tá? Bora lá! Beleza, pessoal, mas antes da gente falar sobre o jogo propriamente, vamos entender um pouco sobre o campo, tá bom? É importante você saber que tudo na NFL é medido por jardas, tá bom? O que é jarda? Jarda é uma unidade de medida, tá bom? Igual ao metro, só que ela é um pouco menor. Uma jarda equivale a 0,9144 metros, tá bom? Mas vamos apenas falar em jardas, porque além de ser importante, fica mais fácil o entendimento, tá? Bom, o campo ele tem 100 jardas de uma ponta a outra e 53 jardas e meia de uma lateral a outra. Nas extremidades, a gente vai ter as end zones, cada uma com mais 10 jardas, somando 120 jardas ao total do campo. E falando das marcações, vamos começar pelas hash marks, que são os traços menores pintados de branco ao longo do campo, tá bom? Cada hash mark, ela vai marcar uma jarda do campo, tá? E além disso, a gente também tem 20 zonas de 5 jardas cada e os números múltiplos de 10 pintados no campo, sendo que o número 50 marca a metade dele, tá bom? Se você olhar numa transmissão ou mesmo aqui na ilustração ao lado, o campo ele tem uma aparência parecida com uma régua, tá bom? E isso acaba facilitando pra gente que tá assistindo e pra quem tá envolvido no jogo também, sejam o pessoal que tá jogando, os jogadores, a arbitragem ou quem tá envolvido nas transmissões, tá bom? E dito isso, bora falar então agora sim sobre como funciona uma partida de futebol americano na NFL. Em relação à duração de uma partida de futebol americano na NFL, tá? A partida ela possui 2 tempos e cada tempo possui 2 períodos de 15 minutos cada, ou sejam 4 períodos de 15. Sendo que no segundo período e no quarto, a gente vai ter o 2-minute warning, que é literalmente um aviso que faltam 2 minutos para o intervalo do jogo e para o final. Em caso de empate durante o tempo normal de uma partida, nós vamos à prorrogação, e aí mais um período de 15 minutos é adicionado ao jogo. Na temporada regular, a regra da prorrogação ela é bem injusta e polêmica, porque o time que começa atacando tem uma grande vantagem, pois se ele anotar um touchdown em sua primeira posse, o jogo acaba e o time adversário sequer tem a chance de responder a essa pontuação. Tá? A defesa também pode acabar com o jogo, caso anote também um touchdown ou a um safety, e o field goal ele dá direito ao adversário de responder para vencer o jogo ou para empatar. Se o empate persistir durante os 15 minutos da prorrogação, os times então acabarão com o empate em suas campanhas. Já nos playoffs a história é diferente, porque nos playoffs é obrigatório que um dos times passe para dar continuidade à competição. Então, o empate já é descartado nessa situação. E uma outra mudança de regras é que os 2 times têm garantido ao menos uma posse no tempo extra. Ou seja, se um time anotar um touchdown, o seu adversário terá sim a oportunidade de responder, tá? E também, se o tempo da prorrogação acabar e o segundo time ainda estiver em sua posse inicial do tempo extra, mais 15 minutos serão adicionados, tá? Porque os 2 times têm que finalizar as suas campanhas na prorrogação, ok? Dito isso, então vamos aos conceitos básicos do jogo de futebol americano e como ele funciona, beleza?
A grosso modo, o futebol americano ele é um jogo de conquista de território, tá bom? E ele é disputado nos moldes de ataque contra a defesa, tá? Ou seja, o ataque quer avançar em campo e a defesa quer conter o avanço do adversário. Mas como que isso funciona? Tá? O ataque, ele tem a posse da bola e ele quer avançar, certo? Como que ele vai fazer isso? Ele vai ter 4 tentativas para passar pelo menos 10 jardas, tá bom? Conseguindo avançar essas 10 jardas pelo menos, a gente vai ter o que chamamos de first down ou primeira descida. Conseguindo isso, o ataque renova suas tentativas, recebe mais 4 tentativas para passar de novo pelo menos 10 jardas e por aí vai, tá bom? Aí, então, ele vai tentar ir avançando até chegar à end zone, marcar um touchdown ou avançar o possível para pontuar com um field goal, por exemplo. Mas apenas dando um contexto sobre essa questão das tentativas ou descidas, que é o termo utilizado, é importante a gente saber sobre a marcação delas, tá? Então eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender sobre isso. Vamos começar sempre com uma primeira para 10, tá? Ou primeira descida para 10 jardas. E aí vamos supor que o ataque avance 3 jardas. Então a gente vai ter uma segunda tentativa, ou segunda descida para 7 jardas, ou apenas uma segunda para 7. E por aí vai. Se o ataque conseguir avançar mais, teremos uma terceira descida para menos jardas. Vamos supor, para 2 jardas. Ou o ataque acaba perdendo jardas, aí pode ser que tenha uma terceira descida para 10 jardas novamente, entendeu? É muito importante a gente se atentar nessa questão das marcações, ok? Mas o que acontece se o ataque, na quarta tentativa, não conseguir passar o necessário para renovar as suas chances, tá? Aí acontece o que chamamos de turnover on downs. O time que está atacando vai perder a posse de bola, tá bom? O ataque vai dar lugar à defesa e o seu adversário vai começar a sua campanha de ataque daquele ponto. Por isso que é muito comum a gente ver as equipes utilizarem as 3 tentativas para avançar. E aí na quarta eles vão determinar se é um ponto bom eles arriscarem a quarta tentativa ou chutarem um field goal, ou então entregarem a posse para o adversário através de um punch. Isso tudo depende do posicionamento de campo que aquele time está, tá bom? Então, em resumo, é isso. São 4 chances que o ataque tem para passar pelo menos 10 jardas, renovar as suas descidas e aí continuar avançando em campo. Falando um pouco da defesa, a gente vai ouvir muito falar sobre tackle. Tá? O tackle é a ação de enfrentar e derrubar o adversário. São as famosas pancadas. E é assim que a defesa vai tentar conter o avanço do ataque, porque o tackle para a jogada. Tá bom? Então a defesa vai tentar sempre fazer o tackle o mais rápido possível para evitar um avanço maior do ataque. E o pensamento primário da defesa é esse: tentar, com tackles rápidos, evitar o maior avanço do ataque, forçando que eles devolvam a bola para seu time, evitando pontuações, ok? Existem algumas jogadas de efeito da defesa que é legal a gente comentar agora, tá? A primeira é o sec, que é quando um jogador defensivo consegue derrubar ou dominar o quarterback adversário em posse da bola. Inclusive é uma jogada que faz o ataque recuar jardas. E também temos os turnovers, que é quando a defesa rouba a bola do ataque. Nós temos a interceptação, que o nome já é autoexplicativo, é quando o jogador de defesa recebe o passe do atacante, tá? Aí ele vai interceptar o passe. E nós temos também o fumble, que é quando um jogador que tem a posse da bola a perde. A bola vai ficar viva e ela é de quem a recuperar. Caso um jogador de ataque perca a bola e a defesa a recupere, isso é caracterizado turnover. Inclusive, esses 2 turnovers podem resultar em touchdown defensivo, caso o jogador que recuperar a bola consiga retorná-la à endzone adversária, tá? E o outro turnover é o turnover on downs, que nós já comentamos aqui no vídeo. Além de ataque e defesa, as equipes possuem também o time de especialistas, que vão entrar em jogo nas situações de chute, ok? Nós temos então o kickoff, que vai dar início à partida ou repor a bola em jogo após uma pontuação. Tá? Esse chute ele vai determinar a posição de campo da próxima posse, e o responsável é o kicker.
tá? O kicker, ele tem como objetivo chutar a bola entre a linha de 20 jardas e a linha de 1 jarda, porque aí ele vai obrigar o jogador que receber a bola a retornar o chute e de uma posição de campo bem desfavorável, tá? Se o chute dele bater entre a linha de 20 e a linha de 1 e for rolando até a end zone, o time adversário pode optar pelo touchback, que aí eles abdicariam do retorno e começariam o seu drive da linha de 20 jardas, tá? Se o chute for direto para a end zone ou passar dela, e aí também há o touchback, mas o time adversário vai começar da linha de 35. E caso o kicker chute a bola pela lateral, ou se a bola sequer chegar à linha de 20 jardas, o time adversário vai começar da linha de 40 jardas do seu campo, tá? Temos também o punch, que é quando o time de ataque não consegue avançar o suficiente para pontuar, então eles precisam entregar a posse para o time adversário. Então, o time de especialistas entra, dessa vez com o punter, que é o jogador responsável pelo chute, e vai chutar a bola o mais longe possível para determinar a posição de campo do time adversário, tá? Também é uma situação de retorno. Porém, se a bola for direto para a end zone, o retornador pode optar pelo fair catch, que aí ele vai abdicar do retorno para não sofrer tackle, e se o fair catch for pedido da end zone, o seu time vai começar da linha de 20 jardas. Caso ele peça o fair catch dentro do campo, o seu time vai começar do ponto em que ele pediu, ok? Também há uma outra situação de time especialista, mas aí a gente vai comentar agora junto com as pontuações. Falando em pontuação, vamos começar pela principal do jogo, que é o touchdown. Ele acontece quando um jogador tem a posse da bola e cruza com ela pela linha da end zone, então ele anota 6 pontos para seu time. E além disso, eles ainda conseguem o direito de uma jogada bônus, podendo somar 1 ou 2 pontos. E a bonificação mais comum nesse caso é o ponto extra ou extra point, que é um chute curto da linha de 15 jardas, onde, se bem executado, o time vai conseguir mais 1 ponto. E a outra conversão é a conversão de 2 pontos, que é uma jogada da linha de 2 jardas que a gente pode ver como um mini touchdown, e o seu nome já é autoexplicativo. A outra pontuação é o field goal, o famoso chute por entre o Y, tá? E é a outra situação de chute de times especialistas. No caso, acontece quando o time de ataque avança bem, mas não consegue marcar um touchdown. Então, o kicker entra em campo junto com o time de especialistas para executar o chute. E a gente vai calcular a distância de um field goal pegando como base a posição de campo que o ataque parou e somando 17 jardas para trás. Ou seja, vamos supor que o time de ataque conseguiu chegar até a linha de 30 do campo de ataque. O field goal será de 47 jardas. E a última pontuação é uma pontuação defensiva, é o safety. Ele acontece quando a defesa consegue derrubar ou imobilizar o jogador de ataque em posse da bola dentro de sua própria end zone, ou quando esse jogador de ataque com a bola acaba saindo por detrás dela. Tá? Isso caracteriza safety para o adversário. Ele vale 2 pontos para o time defensivo e, além disso, ele retoma a posse para a sua equipe. Então, além de marcar os 2 pontos, o time vai poder abrir vantagem com mais um drive. Bom, galera, esse foi o primeiro vídeo do ABC da NFL, tá? Espero que tenham gostado, espero que esse conteúdo ajude vocês a entender um pouco mais de futebol americano para começar a acompanhar a NFL, tá? E por favor, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para ajudar o Interferência de Passe a crescer. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.